Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo de número 4 em diante, que diz assim: Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa que do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Aleluia. O 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo de número 7, e disse-me: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Aleluia. E nesta noite Deus está aqui. Agora, para fechar, o versículo de número 8: mas recebei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que trabalhamos, aleluia, um pouquinho para Jesus, não trabalhamos o suficiente, porque por mais que nós nos esforçamos, pelo que Deus tem feito conosco, é pouco. Aleluia. Mas quando nós oramos o Senhor conhece a minha necessidade, o Senhor conhece a necessidade de cada um dos irmãos que está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O chamado que Deus tem para cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que muitos irmãos aqui já receberam promessa de Deus. Aleluia. De modo diferente, de mistério diferente, mas receberam promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E principalmente quando a igreja está aqui como Antioquia. Antioquia é o primeiro braço da igreja matriz em Jerusalém. Aleluia. A segunda igreja a ser fundada foi a igreja de Antioquia. E os irmãos ali estavam orando e jejuando. E quando a igreja, o que a liderança tem que fazer, louvado seja Deus. Aleluia. Porque, meus queridos e amados irmãos, aleluia, eu posso ter uma boa ideia, aleluia, mas ela não pode ser de acordo com o que Cristo quer. Então, quando eu vou orar, apresentar aquela ideia ao Senhor, o Senhor disse: não, a tua ideia é boa, mas eu quero que faz assim, assim e assim, assim. Então, o que eu tenho que fazer como chamado de Deus? Obedecer aquilo que o Senhor me fala. Aleluia. Aleluia. E eu me alegro muito, irmãos. Aleluia. Porque há pouco tempo que eu conheço esses amados irmãos, tanto aqui como na matriz. Aleluia. Eu tenho observado, aleluia, que o cumprimento do mandado de Deus tem sido obedecido. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, como os irmãos ali ouviram aqui, estavam orando e jejuando, Deus disse: apartai a Saulo e a Barnabé, ou a Barnabé a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Os irmãos viram que ele tinha vários doutores, profetas, mas o Senhor separou 2 e enviou eles para o campo missionário, aleluia, para uma obra de evangelismo. E nós vimos aqui no capítulo de número 8, no capítulo de número 1, versículo de número 8, ali é Jesus Cristo, aleluia, ele dando a receita para aquele que quer fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Uma receita para mim e para todos que estão aqui, não somente para os irmãos que pertencem ao ministério, mas para todos que estão aqui. Aleluia. Mas recebei a virtude do Espírito Santo, que
de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Será testemunha ali no bairro onde você mora, na rua que você mora, aqui na cidade de Guarapuava, louvado seja o nome do Senhor, nas cidades circunvizinhas, em todo o estado do Paraná, por que não dizer em todo o globo, Deus pode te levar para testemunhar e falar do grande amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muitas das vezes Deus chama homens e mulheres que eu olho, eu digo, olha, esse irmão aí não tem condições de fazer nada na obra de Deus. Mas o coração dele, quem conhece é Deus. Eu estou vendo a aparência. Os irmãos aqui podem ver a minha aparência, mas aqui dentro, quem conhece é Deus. E às vezes quando nós ouvimos dizer, o Senhor chamou, aleluia, o irmão Pedro, aleluia, ele vai ser enviado, mas o irmão Pedro, como que Deus chamou o irmão Pedro? O irmão Pedro era assim, era assim, era assim. Não sei se é que disse eu com o irmão Pedro aqui, perdoa-me pela, aleluia, que eu estou falando. Mas o irmão Pedro era assim, mas foi ele que Deus escolheu. Aleluia. É ele que Deus quer usar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chamou a irmã Joana. Mas logo a irmã Joana, ela está na igreja há pouco tempo. Aleluia. Ela estava trabalhando com as irmãs, mas tem poucos dias que ela está na igreja. Glória a Deus. Mas o coração dela, aleluia, é o Senhor que conhece. Aleluia. Aleluia. O futuro dela é o Senhor que conhece. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós nos envolvemos com obra de missões, nós, aleluia, observamos coisas que nós ficamos, os irmãos aqui que trabalham sempre com recuperação, trabalham nos hospitais, nos presídios, como nós trabalhamos também ali no Rio de Janeiro, nós vimos coisas que nós falamos, não tem jeito. Eu conheço algumas pessoas que nós, quando começamos a falar para eles atrás da grade, pessoas completamente rebeldes, nós falávamos de Jesus para eles, viravam a cara para a gente e cuspia. Hoje são vasos de Deus. Porque, irmão, quando você fala com a pessoa, ele gosta, significa que ele tem nojo de você, tem nojo do que ele está falando, mas não é ele, é o diabo que estava na vida dele. E quando Satanás foi expulso, aquele jovem ficou liberto. Hoje ele é uma atalaia, ele ainda está atrás da grade, mas lá dentro ele é um evangelista exemplar. Aleluia. Eu disse para ele, quando cumprir o seu tempo aqui, Deus vai te usar com poder e autoridade lá fora. É só você não esquecer do que Deus tem feito na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Conheço também um agente penitenciário em a cidade do Rio de Janeiro. Quando nós começamos o trabalho lá, tem 12 anos isso. Aleluia, ele pertenceu a outra religião, ele era espírita, irmão. Olha a barreira que aquele homem colocava para nós não entrarmos lá dentro. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu falei com os dois pastores que estavam, eu falei, irmãos, não adianta a gente contender, porque isso não é ele. A Bíblia diz que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, vamos orar. Aleluia, nós tínhamos 2 horas de culto, que a gente se permitia nós entrar nos últimos 15 minutos no final. Tinha que entrar, cantar e pregar por 15 minutos. E nós fomos orando. Eu não estou mais trabalhando nessa localidade, mas quando eu saí de lá, ele já estava o melhor amigo do Evangelho lá dentro daquele lugar. Aleluia. Ele dizia, irmão, que vocês precisarem aqui, conta comigo. Estou pronto para ajudar vocês. Nós não falamos nada com ele, somente oramos, irmãos. Deus foi amassando aquele barro, foi tirando aquelas pedras. Aleluia, e foi fazendo uma obra maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Porque, aleluia,
Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, eles encontraram muitas barreiras, apanharam, foram apedrejados, foram presos, mas eles não desistiram do chamado de Deus na vida deles. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Eles receberam a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo sobre a vida deles. Glória a Deus. Eu sempre digo, a obra de missões, aleluia, ela tem que ser acompanhada com salvação de almas, cura divina e libertação. Aleluia. Aleluia. Almas têm que ser salvas e libertas pelo poder de Deus. Aleluia. E as enfermidades, aleluia, tem que bater em retirada. Vícios, aleluia, temos que orar, dizer, olha, você fuma, você cheira, e nunca mais você vai ter desejo. E isso acontece. Eu tenho contemplado com meus olhos isso, amados. E tenho ouvido testemunho com esse ouvido aqui que o Papai do Céu me deu. Aleluia. Glória a Deus. Enfermidade sendo curada. Não é que nós desprezamos os médicos. Deus deixou os médicos para nós irmos aos médicos. Mas nós temos que confiar no poder da oração. E botar a fé em prática. No livro de Gênesis, no capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão, aleluia, ele diz para ele, sai do meio do teu povo e da tua parentela, vai para uma terra a qual te mostrarei. Ele não questionou com Deus. Irmãos, eu creio que Abraão tinha uma vida estabilizada. Aleluia, com Deus. Tinha o seu pai, os seus irmãos. Um irmão dele tinha falecido, mas o outro estava vivo ainda. Tinha sua criação de cabelo, com as vacas. Aleluia, tinha ali os seus funcionários, que naquela época ele tinha direito de os trabalhadores daquelas pessoas, mas ele não questionou. Aleluia. No caminho ele passou por dificuldade, mas ele não questionou com Deus a respeito, aleluia, do chamado dele, ele creu. Houve um momento, aleluia, que ele fraquejou, ele titubeou. Aleluia. Quando ele aceitou a oferta, aleluia, de Sarai, dando a ele Agar. Mas, aleluia, ele voltou, se colocou na posição. E no capítulo 17, nós vimos o Senhor chamando ele, dizendo, anda na minha presença e ser perfeito, e eu serei contigo. Aleluia. Glória a Deus. Ele é um exemplo de missionário, creu no poder de Deus. Creu no poder de Deus. Outro exemplo gostoso, aleluia, quando nós vimos ali, quando ele voltou do Egito. Ali acamparam diante, aleluia, de Sodoma e Gomorra, no Vale do Jordão. E houve aquela contenda, aleluia, entre os pastores dele e o pastor de Ló. Não foi entre ele e Ló, entre ele e o pastor, os pastores de ambos. Ele chamou Ló e disse, vem cá, meu filho, nós somos família. Não é bom que nós questionamos, brigamos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão, como sendo um patriarca, o pai de criação, aleluia, de Ló, ele tinha o direito de dizer, olha, você se aparta de mim, vai embora, porque eu vou ficar aqui. Mas olha o que o Espírito de Deus faz na vida de um homem e de uma mulher que tem o Espírito de Deus. Aleluia. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Chamado de Deus. Quando eu estava orando o Senhor a respeito dessa palavra, eu disse, nós temos que entender o chamado de Deus. Aleluia. Temos que entender, louvado seja o nome do Senhor, como é que Deus te chamou e como é que Deus quer que você se comporta dentro do chamado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi uma coisa nesses poucos dias que eu tenho andado fazendo a obra de Deus. Tudo que você for fazer, pergunta ao Senhor se é do agrado dele. Aleluia, Jesus.
tudo. Seja aquele que tem um chamado de Deus, seja dentro da obra de Deus, seja na tua vida particular, seja, aleluia, algo que vai resolver em casa, com a tua esposa, com teus filhos, pergunta ao Senhor, porque você é o mordomo de Deus. Ele é o teu Senhor. E precisamos estar debaixo das mãos dele. E perguntar ao Senhor: o que eu devo fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque nesses últimos dias que nós estamos vivendo, amados, se nós, pela situação que o mundo vive e que nós estamos passando, às vezes nós queremos passar na frente de Deus. Mas eu digo, irmão Jorge, não faça isso, que é perigoso. Não faça. Irmãos que estão aqui, não faça isso porque é perigoso. Porque eu consigo ver até ali. Agora o Senhor vê além das montanhas. Aleluia. Se tiver uma planície muito longa, aleluia, a minha vista nem no final daquela planície ela contempla, ela vai até uma certa distância. Quando chega bem lá no final daquela planície, minha vista já começa a ofuscar. Mas o Senhor, Ele vê além. 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 Então esses irmãos que estavam aqui em Antioquia, Ele nos dá um exemplo, um exemplo, aleluia, de oração, de jejum e de comunhão. E quando nós estamos nesse propósito, louvado seja o nome do Senhor, pode haver dificuldade, pode haver sim, nós estamos aqui no mundo, aleluia, mas quando estamos nesse propósito com Deus, a barreira é jogada por terra. Glória a Deus, aleluia. As portas que estão fechadas, o Senhor abre. Aleluia. Enfermidades são curadas. Pessoas são libertas. Aleluia. No finalzinho aqui nós vamos orar por libertação e por cura divina. Eita glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos, porque há 34 anos que eu fiz um propósito com Deus, que aonde eu fosse, que eu tivesse oportunidade, não daria para me contar todo o meu testemunho, porque é muito longo, mas eu dizer que eu e a minha casa somos um milagre nas mãos de Deus. Amém. Eu digo, eu sou um milagre que ando, eu sou um milagre que falo, eu sou um milagre que testifico do amor de Deus. Gostaria de pedir a minha esposa, irmã Conceição, para ficar de pé apenas um segundinho só. Irmã Conceição. Glória a Deus. Foi por uma obra que Deus fez na vida dela. Aleluia, que eu fiz esse propósito com Deus. João Roberto tinha 3 anos de idade. A Débora estava com 3 meses de nascida. E a irmã Conceição foi desenganada para os médicos. O médico me chamou no junta médica e disse: olha, tua esposa tem no máximo 2 anos de vida. 2 anos de vida. Aleluia. E naquela semana eu tinha voltado para Jesus. Porque quando minha esposa estava naquela situação difícil, eu me lembrei que eu aceitei Jesus quando criança. E eu vi o Senhor operar muitos milagres, igual eu mesmo sou um milagre. E Deus operou na minha vida quando criança. E eu voltei para Jesus. Eu cheguei na igreja, chamei o presbítero, dirigente da igreja, eu falei com ele: nós vamos orar. O médico falou para mim assim, aleluia, o neuro disse: olha, ou você interna ela numa clínica de tratamento para ela ficar lá durante esse tempo, tranquila, até chegar a hora dela ir, ou se você quiser, tu leva ela para casa e vai tratar dela como uma criança pro resto da vida, até o momento, aleluia. O que você quer? Eu disse: não, vou levar ela para casa. Você tem certeza, seu Jorge? Tenho. Eu com 4 anos de casado.
Dos filhos pequenos. Para onde é que eu fui? Aos pés. Glória a Deus. A minha mãe é uma mulher de oração. Não sabia ler a letra A. Mas se desse um pedido de oração a ela, ela fazia assim, ó. Tá aqui, já entreguei a Jesus. Ela disse, mandou recado para mim, senhora, traz Conceição aqui para casa que eu vou cuidar dela. Irmãos, eu estou terminando de contar essa parte, vou voltar. 3 meses, a irmã Conceição na casa da minha mãe, ela ficou curada com os calos. Aleluia. Glória a Deus. Dias. Podemos dar glória a esse Deus que hoje vai fazer milagre aqui. Tem alguém aqui com uma causa impossível, nós vamos orar e Deus vai resolver. Aleluia. Porque o meu Deus é Deus do impossível. Glória a Deus. Quando o homem diz que não tem mais jeito, Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus curou meu filho João Roberto, curou minha filha Débora, curou meu filho Isaac que está em casa, que foi desenganado 3 vezes, meu filho caçula foi desenganado 3 vezes. A última vez ele estava com 4 para 5 anos, o médico mandou ir para casa para ele morrer em casa. Está lá com 32 anos, ó, mais alto do que eu, desse tamanho, nunca mais voltou bem. Eita, glória. Isso é glória! Ligou mais alto do que eu. Isso é maravilha. É maravilha. Então, voltando aqui, irmãos, chamado, nós temos que confiar, temos que ter fé. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pedro diz a palavra de Deus que quando Pedro passava, aleluia, a sombra de Pedro, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas eram curadas. E nós temos que pedir essa autoridade a Deus, aleluia, não que não seja a nossa sombra, mas quando nós estendemos as nossas mãos, vida ser curada, vida ser liberta, Aleluia. no poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque existe muita gente, existe 3 tipos de evangelho. 3 tipos de pregadores de evangelho é o só. Tem 3 tipos de pregadores de evangelho. Glória a Deus, aleluia. Tem aqueles que pregam evangelho por contenta, porque vê uma pessoa sendo usada por Deus, ele fica bebendo assim, eu quero ser igual o fulano. Aí como o nome do nosso pastor aqui é? Jaci. Eu quero ser usado igual o pastor Jaci. Aí ele vai lá, assim. Aleluia, ele veio pegando, aí quando for pegar, fica imitando o jeito dele ser, mas ele está imitando, imitação não vale. Imitação não vale. Deus só recebe coisa